Deu. Tá pronto. Então, tá bom. Boa noite, pessoal. Pessoal, eu gostaria de falar para vocês sobre 5 leis prioritárias. Mas antes eu queria que vocês entendessem algo. Tem lei para tudo. Tudo que você fizer, pensar, tem uma lei. Okay? Você pode estar em obediência a ela ou contra ela, mas tem uma lei. Então, não tem nada que você faça, não existe nada no universo que não seja uma lei de Deus. Então, tem lei para tudo, tudo, absolutamente tudo. E é uma única lei, porque o universo ele é feito de uma unidade, e tudo emana de Deus, e essa lei é um pensamento e a vontade de Deus. Ele se manifesta no nosso universo como uma lei. Então, nós temos leis para tudo, e é uma lei só. Ela serve para física, para química, para tudo. É uma lei só. E também para o aspecto moral. A mesma lei que é da física e da química é para o aspecto moral. Tanto que a gente pode dar uma aula aqui falando só a nível de física e podemos dar uma aula a nível filosófico da mesma lei. Então, assim, nós vamos falar agora com vocês sobre 5 leis e qual a importância delas. É que essas leis, elas são em tudo que a gente faz, que é imortalidade, nós somos imortais, ninguém morre. E a física hoje explica isso, porque nós somos energia, e a energia ela não se perde, ela se transforma, então nós não morremos. A primeira coisa que Deus deu para nós depois que Ele nos criou foi liberdade, que é a segunda lei. A terceira é a lei de causa e efeito, que no nosso universo ela tem prioridade em tudo. Aliás, todos os movimentos que nós fazemos são através da lei de causa e efeito. E eu vou explicar depois. Depois, reencarnação é a quarta e evolução é a última. Tudo que acontece com a nossa vida é para nós evoluirmos. Então, não tem nada que aconteça para nós que seja ruim. Tudo é bom. O que ocorre é que, em determinado momento, eu estou iludido com uma posição da matéria, com um desejo, e Deus quer me levar para uma espiritualização. Então, há um conflito entre a vontade de Deus e a minha, que seria resolvido se eu aderisse à vontade de Deus. Então, a partir da nossa liberdade, e nós caímos, nós nos contraímos e criamos um universo chamado dualístico. Então, nós temos um universo que ele é dualístico. Então, nós temos o dia e a noite, o bem e o mal, homem e mulher, consciente e inconsciente, verdade e mentira, vida e morte. Para tudo que você imaginar, você tem uma dualidade. Causa e efeito é uma dualidade. Ação e reação também. Tudo, absolutamente tudo é dualístico. Todos os seus pensamentos são dualísticos. É que você está aprisionado num polo e não enxerga o outro polo. Mas todos os seus pensamentos, todos os seus atos têm uma dualidade. Porque tudo é dualístico. Isso é uma lei. A partir de que nós usamos a liberdade, então nós temos, por isso que colocamos essa imagem, nós temos um caminho dentro da dualidade, que está ali, como o Chico colocou, entre o bem e o mal. Sendo que o bem é a vontade de Deus e o mal é a nossa vontade. Então, a minha liberdade de escolha, ela parte dessa dualidade. E como nós caímos, ela parte também de uma incerteza, de uma insegurança, de um medo, de uma desconfiança. Pode ver que todas as decisões que a gente tem que tomar, nós
partimos de uma incerteza, de uma dúvida. Porque a gente perdeu a consciência de poder pensar corretamente e usar a inteligência aliada à nossa consciência e termos a condição de sermos racionais nessas horas, porque os instintos nos pegam, que é outra parte da dualidade entre razão e instinto. A partir do que nós escolhermos, a lei de causa e efeito entra em ação, sendo que é preciso prestar atenção agora. O que é que ela diz? Que todo efeito retorna para a causa. Então, o primeiro ponto é, tudo que acontece conosco na nossa vida é culpa nossa, só nossa, de mais ninguém. Não é do marido, não é da mulher, não é do patrão, não é do político, não é do ladrão, não é do assassino, não é dos anjos, nada. É nossa. Por quê? Porque a causa está em mim. Sempre a causa vai estar naquele que lançou a trajetória, seja um pensamento, seja uma ação, seja uma reação, seja uma intenção, seja um sentimento. Você está lançando uma trajetória. Se você está lançando, a causa é você. A responsabilidade é tua. Todas as consequências desse lançamento retornam para você. E retornam como fator de evolução, não de para te fazer sofrer. É uma questão de reeducar, de mostrar para você que a direção que você tomou, ela é errada e que você tem livre-arbítrio para modificar essa situação, se você quiser. Se você não quiser, você vai de novo fazer o mesmo lançamento. Você vai de novo receber o retorno dele. E vai ficar fazendo isso quantas vezes for necessário. Por isso que a gente reencarna. E cada reencarnação, a gente vive os efeitos das causas que lançamos na vida anterior. Não há para onde correr. É uma lei, ela é prioritária. Só que a lei de causa e efeito, toda vez que o efeito retorna para mim, que sou a causa, ele retorna com um fator de contração, de aprisionamento, gerando uma inércia, ou seja, um movimento parado, onde eu pratico tanto um ato, por exemplo, um mentiroso, mente, 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 que ele se torna a minha própria mentira. Isso é uma contração. Ele fez tanto o mesmo movimento, teve tantas vezes o mesmo pensamento, que ele se tornou aquilo. Aí, o problema agora é ele sair disso. Quantas vidas ele vai ter que levar e reencarnar para modificar essa inércia? E é muito difícil a penetração de uma informação nova num campo de inércia. Então, todo efeito ele retorna como uma forma de expansão para me reeducar, para me progredir, para me evoluir. E eu escolho me contrair de novo. Tem consequência. A consequência é que eu viro um prisioneiro mental. Ok? Então, era isso que a gente gostaria de falar, explicar essas 5 leis. E depois nós vamos trabalhar mais outras leis, tá? Na terceira ou quarta aula. Vamos falar de muitas leis daqui para frente, para que todo mundo entenda. É importante que daqui para frente vocês pensem muito, bastante, qual o impulso que vocês estão lançando, porque ele vai voltar para você. E como ele volta como uma força de contração, de aprisionamento, e todos os pensamentos são vibrações, ele vibra, tem uma outra lei que é afinidade, e uma outra que é atração. Por afinidade e atração, retorna para você com uma força muito grande. Aí é que estão os fatores de dores e de processos expiatórios, que é comum no nosso mundo, já que o nosso mundo é um mundo inferior, onde a gente vem aqui para passar por dores e processos expiatórios devido aos lançamentos que fizemos em vidas passadas e que estamos aprisionados e que precisamos libertar a nossa mente e o nosso ser dessas situações negativas e inferiores às quais nos aprisionamos. Uma das questões que vocês precisam entender é parem de reclamar, porque o único culpado é você, não é mais ninguém. A pessoa que você está vendo, que julga que é sua inimiga, que você julga que não gosta, ele é um instrumento de Deus, dizendo para você
que o movimento que você está fazendo continua errado e que você precisa refazer, ok? Acho que tem algumas perguntas, né? Ô, Cris, eu terminei. Se quiser continuar daí, responder as questões. Então, eu tô tentando achar o íconezinho ali para ler as perguntas e eu perdi. Se alguém puder me dar um help. Ai, ai, deixa eu achar aqui, peraí. Ou se alguém quiser ligar o som e fazer a pergunta, né? Ô, É só Cris, é ligar o só som. tu clicar ali embaixo no chat. Deu certo? Mas E vai não tá, aparecer. não tá aparecendo assim. Ah, agora sim. Tá, vamos lá então. Boa noite. Novamente estou sem ver as imagens. Estou com uma dúvida. Posso passar por aqui? Pode sim. Ó, Jorge, gostaria de entender melhor na fala dele quando diz. Vamos lá. Opa, tem pessoas entrando. Quando diz o mentiroso se torna uma contração, como seria isso? O Cris e todos os amigos, eu não disse que o mentiroso torna-se uma contração. Eu disse que o mentiroso, ele mente tanto, e isso volta para ele como contração, todo o impulso. O mentiroso foi só um exemplo, né? Qualquer coisa que você faz, a raiva que você lança no universo, o ciúme, a inveja, o ódio, a mágoa, o ressentimento, também como as coisas boas, né? Tudo que você lança no universo que seja de mal, volta como contração, de bom, volta como fator de expansão, onde você recebe uma bênção e essa bênção se expande. Mas no caso do que é mal, ele fica só com você. Por quê? Porque tudo se fecha, tudo se contrai em você. Ok? Então, o mentiroso, como ele mente, 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 como o medroso tem medo, tem medo, tem medo, tem medo, ele torna. O Jorge está sem som? Então, Jorge, só um pouquinho que eu acho que alguma coisa deu errado, teu som fechou. Abriu? Abriu, tá. Tá bom. Ô, Cris e os irmãos, eu vou te falar assim, ó, eu não disse que o mentiroso é uma contração, ok? O que eu quis colocar assim, o mentiroso, ele mente tanto, e toda vez que ele mente, isso volta para ele como uma contração. Mas não é só o mentiroso. Quem se magoa, quem tem ressentimento, quem tem ódio, quem tem inveja, quem tem compulsão por compras, por drogas, por cerveja, qualquer tipo de pensamento que seja negativo e inferior, volta como contração. Os pensamentos de bem, de bondade, eles voltam como uma expansão. Você recebe um bem, onde você se sente bem, você expande esse bem. O ruim, o mal, o inferior, ele se contrai. Você não tem como compartilhar, ele vai ficando pensamento. O mentiroso, ele vive a mentira, ele é a mesma coisa da mentira conseguir um corpo físico e sair andando. O magoado, a mesma coisa dele sentir a mágoa e ele vive como a mágoa, o ressentido, o cara que odeia, o vingativo. Tudo que você repete, né, de comportamento, e a gente vive repetindo padrões de comportamentos negativos, voltam como força de contração, aprisionando a gente aquele tipo de pensamento, aquele tipo de mente, e a gente se torna prisioneiro mental. Mas pode ser qualquer coisa, a pessoa que só pensa em sexo, a pessoa que só pensa em dinheiro, o avarento. A avareza é uma contração de consciência. Então, depois tem um trabalho muito grande para libertar a mente desta prisão, que é um processo depois muito doloroso, porque a pessoa se apega muito a isso. E isso vem através de processos de dor, de desapego, de privação daquilo que ele mais gostou de fazer. Mas isso nós vamos explicar no decorrer. Eu só queria dar uma ideia de como funciona a lei de causa e efeito, mas ela é muito mais vasta que isso e nós vamos conversar no futuro. É isso, Cris? Tem mais?
De nada, Cris. Obrigado a você por perguntar. Tomara que todo mundo tenha curiosidade de perguntar alguma coisa, né, Cris? Para que todos tirem suas dúvidas. Liga o som, Cris. Ah, tá. O chat está funcionando legal ali, é só o pessoal ir clicando. Eu estou admitindo as pessoas que estão chegando e vamos fazendo tudo ao mesmo tempo. Então, beleza. Vamos lá. Estão conseguindo ver a imagem? Estão vendo a imagem? Sim. Sim? Ok. Então, gente, eu escolhi aquela figura ali meio drástica, né? Mas não precisa ser assim. Pode ser alguma coisa mais leve, que tem, na verdade, o mesmo peso, né? Então, ele diz assim: o ser, porém, gostaria de, ao emitir um impulso negativo, conseguir resultados positivos. Ora, é natural que esteja enganado. Então, grita que a vida é uma ilusão. Dá para compreender assim, ó, já nesse primeiro parágrafo, como a gente faz as coisas. Normalmente todo mundo faz, não precisa ser como ali na foto, né? De empurrar alguém, mas a gente faz isso através de pensamentos e durante o dia a dia da gente, na conversa com um colega de trabalho, a gente está sempre emitindo um impulso negativo e achando que vai ter positividade com isso. A gente vai trabalhar com exemplo, então vai dar para entender. E aí ele diz, ora, é natural que esteja enganado. Então grita que a vida é uma ilusão. Porque a gente acaba o quê? A gente tem atitudes negativas, quer que o resultado seja positivo e acha que a vida não é boa, que a vida é injusta. É isso que a gente faz, né? E mais iludido é somente aquele que entende tudo ao contrário. Seria absurdo tentar conseguir resultados de sinal positivo, lançando a trajetória em direção oposta. Isso só pode levar a efeitos do mesmo sinal. Então o que acontece? A gente tem uma ilusão de que o impulso negativo realmente possa promover algo de benéfico na vida da gente, ou proveitoso, e quando a gente percebe que tudo é um engano, a força negativa, ou seja, a trajetória já foi lançada. Né? Então, eu vou dar um exemplo, assim, eu tenho um colega de trabalho muito irritado, e um sabichão, né? E eu trato ele como? Com irritação, mostrando que eu sei mais que ele, né? Então, que impulso que eu estou dando? É um impulso positivo ou é um impulso não positivo, ou seja, negativo? Porque se a vida me dá mais do mesmo, essa é uma frase que eu aprendi e ela é muito interessante. A vida traz para gente mais do mesmo. Então, quando alguém me trata de alguma forma que eu não gosto, o que eu faço? O que nós fazemos normalmente? A gente quer pagar na mesma moeda, não é? E quer um resultado positivo. Vamos refletir um pouco sobre isso, gente. É o que a gente faz o tempo inteiro. Vamos começar a experimentar, quando alguém olhar atravessado para a gente dá um sorriso, mas não aquele sorriso amarelo, né? Aquele sorriso verdadeiro, de quem olha para aquela outra criatura e pensa, poxa, ela realmente deve estar passando por algum problema. E aí, vamos começar a perceber como as coisas mudam, como a gente consegue transmutar essa energia, como a gente consegue um resultado realmente verdadeiro. Porque eu não usei de negatividade. Eu usei um tempero diferente, vamos dizer assim, né? Eu acho que vai ficando mais claro depois. Quer falar alguma coisa, Jorge? O Cris, Oi. Pode falar. eu só queria pegar o teu gancho e explicar assim que às vezes a gente tem um ato negativo, às vezes a gente tem um ato negativo e a gente também pensa que ele é positivo, né? Por Também. exemplo, o que você falou aí,
eu tenho uma irritação. Para mim, ela é positiva, porque o outro é culpado de eu estar irritado. Sim, Mas isso não é perfeito. verdade. Não. Então, existe uma colocação de que o positivo é tudo que é o pensamento e a vontade de Deus. Ok? E tudo que nós pensamos que não esteja concordante com isso é negativo. Sim. Tá? Era isso, Cris. Obrigado. Então, nós vamos falar um pouco mais sobre isso ali na frente, que a gente sempre acha que a culpa é do outro, né? A gente tocou um pouco nessa situação na aula passada, mas nós vamos ver melhor. Eu vou tentar entrar na outra aula que nós vamos falar um pouco melhor sobre isso. Mas, como a gente já falou aqui, a gente não tem pressa, né? O importante é a gente estar compreendendo. O texto aqui é um pouco longo, mas eu vou explicar, vai ficar tranquilo. E aí ele diz assim: a ação produz o efeito contrário ao desejado. Em vez de dirigir-se no sentido correto, vai para o sentido oposto. E assim, em vez de conseguir o fim desejado, produz a reação da lei que arrasta ao reendireitamento da posição errada, o que para o ser significa conseguir os resultados opostos aos desejados. Então, o que a gente faz? A gente já sabe que a lei é a lei de Deus e que a gente precisa seguir a lei de Deus, ou seja, fazer a vontade de Deus. Então, sempre que uma situação se apresenta e eu me comporto de uma forma equivocada, ou seja, eu preciso entender o que Deus quer de mim naquele momento. Porque aquela criatura que está ali comigo, ela é um instrumento para me fazer ver. Por exemplo, vamos pegar de novo a questão da irritação. Se eu tenho um colega que me irrita, o que ele é? Ele é um instrumento de Deus me dizendo: olha para ti, olha aí para ti, para dentro de ti, e vê o quanto tu é irritado também. Por que eu me irrito? Porque eu também tenho irritação dentro de mim, né? E o que eu faço? Eu digo assim: não, eu não sou irritada, eu sou tranquila. Imagina. Então, tudo começa, gente, por a questão de a gente não conseguir se ver de verdade, né? Então, a gente vai produzindo ações, vai tendo atitudes contrárias à lei de Deus e a gente vai acumulando e lançando trajetórias que não são nada favoráveis para a vida da gente. E por isso que a gente sofre tanto. E aí chega um determinado ponto da vida, a gente diz assim: ai, a minha vida realmente eu sofro muito, para mim é tudo muito difícil, nada dá certo, sabe? Só que, como o Jorge acabou de dizer, felizmente ou infelizmente, a culpa é minha. E essa culpa que eu quero dizer aqui não é para se culpar, né? Mas sim para perceber que eu só consigo alguma mudança palpável a partir do momento que eu começar a mudar. E como é que eu mudo? A partir do momento que eu admito que eu tenho determinados defeitos. E como eu e todos aqui, e não são poucos, são muitos, né? Nós todos temos muitos defeitos. Por isso que a gente vive esse mundo caótico, né? Que ele é o quê? O mundo, a gente diz assim, a sociedade sofre, o mundo sofre, mas é um reflexo do sofrimento que cada um tem dentro de si. Porque o que é a sociedade? A sociedade são várias pessoas, né? Vários Cristianes, vários Jorges, vários Claudines, e assim vai, né? Eu digo, pessoas como nós. E aí a gente diz, é preciso mudar a sociedade, é preciso e tal. Mas eu vou dizer para vocês que isso é uma frase muito complicada, porque assim, eu não consigo mudar nada. Quem é a sociedade? Então, eu preciso me mudar. Se eu consigo mudar a mim mesma, eu vou estar contribuindo para essa mudança maior do coletivo. Do contrário, não funciona, só vai ficar no blá, 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 né? E vamos em frente. Deixa eu ver o que eu anotei desse slide. Eu fiz uma anotação interessante, porque assim, como é que a gente age, que ele diz ali, né? Eu faço de uma forma para ter um fim desejado. E aí a lei produz uma reação que me arrasta para o reendireitamento, né? Então, eu coloquei um exemplo assim, um exemplo de alguém que precisa ser reconhecido. Eu quero ser reconhecida no meu trabalho. Eu quero ser reconhecida na minha casa como mãe, eu quero ser reconhecida como boa esposa. E tudo que eu faço, o que me move é essa vontade de ser reconhecida. O que vocês pensam disso? Vamos cada um aí começar a refletir. O porquê que alguém precisa ser reconhecido? Porque aí também eu vou convidar vocês a ter uma reflexão de um olhar um pouco mais profundo, de olhar assim. Se eu
gostaria de ser reconhecida, o que que essa minha personalidade está me dizendo? Que eu sou o quê? Que eu sou insegura, talvez, porque eu preciso ser reconhecida, então eu tenho uma certa insegurança. Eu tenho medo. E o que mais que eu posso ter? Eu sou vaidosa, porque preciso ser reconhecida. Começa a compreender como que funciona. E aí, toda a ação que eu faço, ela está carregada de quê? Dessas coisas, de vaidade, de medo. E isso tudo é o quê? É positivo ou é negativo? Me leva para Deus ou me afasta de Deus? Compreende? Então, a partir do momento que eu esquecer que eu preciso ser reconhecida, que eu fizer meu trabalho, eu sou uma boa mãe, sei lá, eu sou uma boa cozinheira, eu trabalho muito bem, independente de onde eu trabalhe, com amor, sem essa intenção, a lei vai me trazer reconhecimento. Entende? Entende o exemplo? Então, enquanto eu não fizer, esse é só um exemplo, né? O que eu fizer desinteressadamente, enquanto eu não aprender que eu preciso fazer desinteressadamente, eu não chego no meu objetivo. Porque eu estou emborcada, eu estou fazendo o contrário, eu estou usando forças negativas e não positivas, entende? Não sei se o Jorge quer complementar o que eu estou falando, mas é assim que funciona, e depois a gente vai começar a compreender melhor que não importa o que eu fale. Ah, eu gosto muito. O que manda é a minha vibração. Eu sempre digo, se tem uma coisa que a gente não consegue esconder de ninguém, é a vibração. E eu não consigo enganar a lei. Eu não consigo ser astuta com a lei de Deus. Porque o que manda é a minha vibração, é o que eu sinto. Então, se eu sou caridosa, porque caridade no mundo que a gente vive é muito complicado, porque é muito mais benemerência do que caridade, porque a caridade ela é desinteressada. E é muito difícil um ser vivente no planeta Terra ser caridoso de forma desinteressada 100%. A gente sempre quer alguma coisa, nem que seja o reconhecimento de Deus. Então, a partir do momento que eu usar de bondade, mas com o meu coração e não com a minha fala, não com o meu pensamento, mas sim com o que realmente eu sinto, eu vou começar a sentir diferente. E aí a lei está ali, sabendo o que é verdade e o que não é. Então, não adianta vir de astúcia, porque se a gente pudesse, a gente queria enganar, inclusive, Deus. É uma realidade. Bem, aqui a gente tem no chat ainda a Cristina Tessarolo, ainda não vê as imagens, mas está ouvindo ok, já é um grande aprendizado. É isso. E aí ele diz assim: quando há conflito entre a vontade da lei e a do ser, então se verifica o choque de forças, que se chama reação por parte da primeira, que é a lei, tendendo à correção do movimento anti-lei. Então, o que isso quer dizer? A vida sempre vai trazer uma correção, que aí a gente chama de dor, né? Então, é como se eu estivesse caminhando e aí a vida, Cristo está no caminho errado, né? Então, vamos retornar para o caminho certo. E às vezes eu vou pelo amor, eu me interesso, eu estudo, eu aprendo, é o que está todo mundo fazendo aqui agora, e eu retomo o caminho correto, ou eu vou sofrer. Não que a vida não vá me trazer sofrimento, mas quando eu enxergo esse sofrimento como uma possibilidade de correção, gente, tem alguém que está com alguma ferramenta ligada que está passando, riscando o slide. Nem sabia que tinha isso. Help, meninas aí da informática. E aí ele diz assim, trata-se de uma ação salvadora, porquanto reconduz a negatividade à positividade, corrigindo desse modo a posição contrária. Aqui, gente, era para eu ter tirado isso aqui, antissistema, quer dizer mundos superiores, tá? O alto, a proximidade com Deus, na direção justa do sistema, que é a parte onde a gente vive, os mundos inferiores. Assim,
A ação anti-lei termina por concluir segundo a lei. É nesta técnica que está o segredo da salvação universal. Então, ele diz assim, né? Verifica o choque de forças que se chama reação. Então, eu preciso ficar muito atento, porque assim, ó, tudo que me acontece, de bom ou de ruim, é um movimento correto, né? Independente do que seja. Então, a vida está me mostrando e eu tenho que olhar aquela situação em profundidade, não dizer assim, me aconteceu um acidente, ou não deu certo, ou alguém chegou e falou para mim alguma coisa. E aí, antes de retrucar ou de negar, porque a gente é negador, todo mundo aqui é negador de carteirinha, né? Eu não sou, eu não faço, eu não posso. A gente nega tudo o tempo inteiro. Então, o que que acontece? Se alguém chega para mim e me diz, olha, Cristiane, eu tô achando que tu estás muito estressada, estás muito agitada, sem paciência. O que que a gente faz normalmente? Vamos pensar aí um pouquinho. Qual é a reação de cada um? A gente diz, eu não, tu é que estás assim. O cara lá falando que eu tô assim, que eu tô assado, que eu tô nervosa, que eu tô isso, que eu tô aquilo. Gente, essa criatura que chega perto da gente, ela é um instrumento de Deus, trazendo um recado, sabe? Eu já aprendi a dizer assim, Cristiane, tu tá sem paciência? Tu tá estressada? Puxa, realmente, eu tô sem paciência. Vou começar a me observar melhor. Valeu a dica, sabe? O Jorge que me fala muito, paciência, paciência. E eu digo para ele, valeu, Jorge. Sempre agradeço muito, porque é uma oportunidade de eu me ver. Porque a gente só se vê projetado no outro, né, gente? A gente não tem muita dificuldade de se enxergar. Então, quando alguém chega para a gente, seja quem for, e dá uma dica dessa, nossa, agradeça a Deus. Olha, obrigada pela oportunidade de eu estar me vendo um pouquinho. Porque se eu não consigo me ver, como é que eu vou conseguir me mudar o que eu preciso? Se eu nem enxergo quais são os meus problemas. Vamos lá para o próximo. Então, gente, ele diz assim: não há vontade humana que possa dominar o poder da lei. Então, é aquilo que a gente já falou. Não adianta a gente ter vontade, não adianta a gente querer enganar, não adianta eu me fazer de boazinha, não adianta eu dizer, essa história aí não é da minha religião, né, que a gente já conversou. A lei, ela é para todos, né, independente de qual fé a gente professe, né? Independente, eu posso ser ateu e a lei vai agir na minha vida igual. Então, não é uma questão de crença, é uma questão de inteligência. E ele diz assim, esta é construída não só como norma, pela inteligência de Deus, mas também como poder, pela vontade dele. Isto quer dizer que as normas são, ao mesmo tempo, uma força que quer que elas se realizem, uma força irresistível, viva e ativa, sempre presente em todos os tempos e lugares, da qual não é possível fugir. Então, se a gente começar a observar a vida da gente, a gente vai perceber o quê? Que todo abuso que a gente faz, ele vai produzir uma privação na mesma proporção. A gente já conversou um pouquinho sobre isso na aula passada. Então, onde há uma privação hoje, houve um abuso, ou nessa vida mesmo, que muitas coisas estão ligadas a essa encarnação, ou no momento anterior. E eu já dei esse exemplo porque assim, Pietro Baldi, ele trabalha muito com a repetição. Por quê? Porque nós somos mentes congeladas, a gente vem há milênios fazendo a mesma coisa. Então, tem conteúdos que vocês vão ver que realmente a gente repete. Por quê? Porque a gente aprende por repetição, né? Então, é importante sair daqui, fazer uma leitura, olhar o slide novamente, ou de repente assistir o vídeo novamente. Por quê? Porque eu aprendo por repetição. Porque se a gente for olhar a história,
a gente vê o quê? A gente vê, nós vivemos hoje num alto grau de evolução tecnológica, né? Então, a gente tem tudo de ponta, mas como é que está a nossa moral? Se a gente começar a olhar um pouquinho para trás, para ver como a gente, tudo que depende do pensamento do homem relacionado à moral, como que a gente está? A gente está quase igual sei lá, 2.000 anos atrás. Se não fossem as leis que a gente tem, como que seria? Né? É só a gente ver assim, ó, em momentos de escassez de água, ou a gente vê exemplos na TV, as pessoas viram, sabe? Ninguém quer saber de nada, todo mundo saqueia tudo, e para mim primeiro, e a minha família primeiro. Então, o que isso quer dizer? Se não fossem as leis que a gente tem, como que seria o homem moralmente? Né? Seria um tempo das cavernas, né? Então para ver como a gente pensa errado, a gente vem pensando errado uma vida inteira, fazendo as mesmas coisas. E ele diz assim: a lei é boa, sábia, paciente e misericordiosa, mas é também justa, de uma justiça inflexível, de modo que, quando a criatura abusa, ela se desencadeia como um furacão, quando há abuso a fim de coibi-lo. Então, eu abuso, eu sofro as consequências. E aí vocês vão me perguntar: mas tem gente que apronta a vida toda e não acontece nada. A gente vai ter uma aula sobre isso, que são os níveis que cada um está, que é o erro abusador, e aí vai ser bem detalhado de como funciona, tá? Mas eu posso garantir para vocês que funciona dessa forma, né? Então, eu preciso fazer a vontade de Deus e não a minha vontade, porque se eu continuar fazendo a minha vontade, a gente vai continuar nesse mar de sofrimentos. As pessoas cada vez mais doentes, cada vez sofrendo mais, e simplesmente assim, a gente não vê saída. Né? Porque se a gente olhar para dentro de cada família, de cada casa, se a gente. Nossa, tu sabe de muitos casos, né? É depressão, é suicídio, é infelicidade o tempo inteiro, em todo lugar. E as pessoas têm. A gente diz assim: tem o necessário, materialmente falando, mas não tem o necessário moralmente falando, porque a gente tem um afastamento de Deus muito grande. E esse afastamento é que provoca esse vazio, né? Eu tô aqui falando, Jorge quer falar alguma coisa, as meninas querem falar alguma coisa. Todo mundo Oi, quietinho. Cris, boa noite. Cheguei Oi, atrasada. Boa querida. noite a todos e a Tudo todas. bem? Quem está falando é a Tati. Eu queria falar que são 8 horas, então o primeiro pit stop de perguntas pode ser agora. Já são Perguntas 8 horas, faladas. nossa, passou rápido. Sim, e eu posso começar com a primeira pergunta, já que é um grupo de... Eu também sou aluna. Claro! Tá. A minha primeira pergunta foi relacionada à questão do espelho, né? Quando estavas falando que o Deus manda muitos instrumentos para a gente. E aí, o que ficou confuso para mim foi porque, na maioria das vezes, o que acontece? A gente não consegue ver os outros como eles verdadeiramente são, porque na maioria das vezes os outros são espelhos para que a gente consiga ver como nós somos. E coisas que muitas vezes nós aceitamos, características que não aceitamos, e que Deus, de uma forma bem misericordiosa, faz com que o outro seja um instrumento para mostrar o caminho para a gente, né? Sim. Então, aquilo que eu não aceito no outro, eu devo corrigir em mim. Ok. Diante disso, quando tu colocas, ou quando tu colocastes que o outro vem e fala alguma coisa para mim de como eu estou irritada, ele estaria falando basicamente sobre ele, né? Sobre alguma coisa Também. que ele consegue enxergar projetado. Sim, E também. talvez então seja mais interessante eu analisar como eu sinto quando ele joga isso. Então, porque assim, ó, na verdade, nós somos uma corrente de auxílio, né? Então, a informação ela chega de várias posições. Às vezes através de um irmão que faz um comentário, mas assim, ó, o que é preciso entender, né? Nós vamos falar disso mais para frente. A questão de o outro me usar como um espelho, ok,
né? Então, ele vê em mim o que ele tem e vice-versa. Mas a grande questão é que é sempre entre eu e Deus, entende? Então, se ele me dá uma informação dessa, e é sempre entre eu e Deus, eu vou priorizar o quê? A informação que chegou para mim e me autoanalisar, né? Porque realmente eu estou vivendo aquilo, eu preciso me olhar. Porque se essa informação chegou, ok, ele pode estar refletindo o que ele sente. Mas se ele viu em mim, é bem provável que realmente eu esteja irritada, né? E como é sempre entre eu e Deus, eu agradeço essa oportunidade e reflito, né? E é assim que eu começo a me transformar, né? Porque assim, ó, eu uma vez ouvi o professor Maurício do IBS falando sobre a análise do sentimento, e ele diz assim, que a gente deveria ter um caderno e anotar. Ah, eu me senti agora, vamos supor assim, alguém me falou alguma coisa e eu me senti menosprezada. Opa, o que que isso significa? O que que esse menosprezo, da onde ele vem? É um sentimento de quê? De uma autoestima muito baixa? É medo? É rejeição? O que que é? Entende? Então, eu acho que nesse momento, a tua pergunta é muito pertinente, realmente acontece essa troca, mas eu acho que cada um precisa olhar para dentro de si, independente de estar sendo um instrumento também para o outro, entende? Entendi, Cris, muito obrigada. De nada, meu amor. Mais alguma coisa? A princípio, não tem nenhuma pergunta no chat, e se alguém quiser, por favor, ponha o áudio para funcionar e faça uma pergunta. Se eu não souber responder, os universitários respondem. Ai, ai, muito bom. Então vamos lá, gente. Podemos tocar, daí vamos fazer assim, ó, para a gente seguir com a aula. Se o pessoal tiver então alguma dúvida, coloca ali no chat, a gente para. Pode ser, Tati? Daí tu me fala, a gente para e fala para todos. Combinado? Claro, perfeito. A gente está acompanhando aqui. Pode seguir. Beleza. Obrigada. Então, vamos em frente. Então ele diz assim, a figurinha ali muito significativa, né? Então o homenzinho com ponto de interrogação nas costas, porque realmente a gente tem muitas dúvidas na vida. E com 3 caminhos ali. Ali só tem 3, né? Mas são muitos. E sem saber para onde ir. E quantas vezes a gente se encontra num momento da vida sem saber para onde ir? E ele diz assim: a coisa mais importante na vida, a base de tudo, é a orientação. E a maioria vive correndo atrás das ilusões do momento, desorientada e descontrolada. Então, assim, né, gente, dava para falar muito, muito desse slide, porque eu tô com o meu áudio aqui só um pouquinho. Porque assim, ó, qual é o tamanho da minha dor, né? Quais são os métodos que eu tenho utilizado na minha vida? De escolha. Como que eu escolho as coisas? O que que me interessa? O que que me atrai? O que que realmente importa? Porque quando ele diz assim, a coisa mais importante na vida, a base de tudo é a orientação. Só que a maioria de nós vive atrás das ilusões, do momento, desorientada e descontrolada. Então a gente passa a vida, a gente entra dia e acaba o dia totalmente iludido, com as coisas que a TV nos vende, com situações que a gente acha que vão nos trazer felicidade, com as coisas de superfície, né? Que a gente também já falou, que é o comer, o viajar, o comprar um carro novo, o trocar TV, ou comprar uma roupa nova. E cada um vai trazer o que mais lhe atrai. Ah, eu quero... E é bem aquela questão, né? Uns vão beber, uns vão usar droga, uns vão fazer muito sexo, tudo em desequilíbrio, de uma forma muito desorientada, achando que isso vai suprir esse vazio que a gente tem, que causa essa dor. Então, a gente muitas vezes vive tão iludido e que a gente realmente não quer ver a verdade.
Essa é a grande questão. Por quê? Porque a verdade dói. É muito dolorido olhar a verdade e entender que a gente tem muitas limitações, que a gente tem muitas frustrações. Só que a humanidade caminha para um lado contrário, sabe? É como se Deus estivesse acenando para a gente. O Jorge, hoje, a gente tem um grupinho de oração, ele botou uma oração tão linda, que Deus está tão perto. E é como se Deus estivesse abanando para a gente aqui, ó, e a gente estivesse tudo correndo para o outro lado, sabe? Atrás de ilusões, desorientados. E a gente vive esbarrando, que a gente diz, né, que é o muro da lei. Então, a gente vive esbarrando com a cabeça nas coisas, nos muros da vida, reclamando, chorando, e a felicidade está ali, do outro lado, esperando pela gente. Né? Parece muito utópico isso que eu estou falando, mas é muito verdadeiro. Porque a partir do momento que a gente coloca Deus, a lei de Deus na vida da gente como prioridade, todo o resto se encaixa. Tá? E eu me emociono, né? Não quero chorar porque já me chamo de chorona normalmente, né? Porque eu tive essa experiência na minha vida. Hoje, esse curso, as coisas que eu faço, elas são prioridade. O resto é secundário. Não resto, né? A palavra resto é muito pejorativa. Mas, assim, tudo que faz parte da minha vida fica em segundo plano, porque eu elegi o estudo, seguir a lei de Deus em primeiro lugar. E todo o resto vem, sabe? E quando a gente começa a entender isso, é uma satisfação muito grande. Aí as pessoas às vezes dizem, as coisas são fáceis para ti. Não, as coisas não são fáceis. Mas é que a gente acaba lançando algumas trajetórias e recebendo um retorno da lei, né? E eu escuto às vezes muito assim, né? Tu é muito boazinha, né? Alguém te fala alguma coisa e tu não revida. Mas não é porque eu sou boazinha. Porque eu entendi que o revide, ele aumenta o meu sofrimento. Entende? Então, mas nós vamos falar bastante sobre isso e nas minúcias, né? Eu acho que a Helena quer falar. Pode falar, Helena. Olá, boa noite a todos. Tá me ouvindo bem, Cris? Sim. Então, assim, eu gostaria de, por exemplo, assim, eu vou me colocar lá atrás, há 2 anos atrás, quando eu iniciei o curso, né? E eu ficava sempre me perguntando por onde começo, sabe? Por onde começar essa mudança? Eu gostaria que tu falasse um pouco sobre isso, assim, sabe? Porque eu acredito que tem pessoas no curso, né, que estão fazendo o curso agora, que estão começando agora também. Sim. E, sabe, tipo, por onde eu começo? Eu começo fazendo o quê? Né? Eu quero mudar, né? Porque eu, por exemplo, também já foi uma decisão que eu tomei eu escolhi evoluir, né? Eu escolhi esse caminho. Claro que é um longo caminho, mas no início eu não sabia por onde começar. Eu gostaria que tu falasse um pouco sobre isso, assim, para quem está começando agora, qual é o primeiro passo, qual é o começo para iniciar essa mudança? Lembrando que estamos todos a caminho, né? Que a gente está muito longe do ideal, mas que já temos um começo. Que estar aqui hoje é um começo e é uma vontade de melhorar, né? Porque é bem aquela questão, quem está feliz com a vida que tem, ainda que tá num momento, né, a história do mito da caverna, que está lá sentado na caverna olhando as imagens e contente com aquilo, vendo aquelas imagens passar, ok, mas quem está aqui já está se remexendo na cadeira, ou seja, puxa, deve ter alguma coisa a mais aí que eu preciso saber para que a minha vida fique bem. Eu já não estou mais satisfeita com o que eu tenho. E é isso que eu penso de cada um que está aqui, ou que quer assistir uma aula desse tipo, né? Mas como começar? Eu vou dizer para vocês que não existe uma mágica ou uma situação que se diga assim, ou uma receita de bolo, né? Porque tem muita gente que quer uma receita de bolo. Olha, faça assim, faça assado. Eu acredito que a gente começa com pequenos movimentos. O Jorge, ele deu um exemplo muito bacana de arrumar o guarda-roupa, né? Que é uma metáfora, mas assim,
Eu tenho um guarda-roupa todo bagunçado, que é a minha casa mental, né? É isso que quer dizer esse exemplo. E tá tudo revirado ali, e eu não tenho condição de arrumar. Eu ainda não tenho essa condição de ir lá e colocar cada roupinha dobradinha no seu lugar. Mas o que eu faço? A roupa que eu tirar e que eu colocar no guarda-roupa, eu vou dobrar. Eu vou colocar de forma organizada. Então já é um começo. Ou seja, eu começo a organizar o meu pensamento a partir de agora. Então, se eu olhar para o meu marido que está do meu lado, ou para um colega de trabalho, quando eu chegar amanhã, ou se eu olhar alguém, um pedinte na rua, e eu olhar para aquela criatura com outro olhar, com compaixão, vamos supor assim, ou eu entender que tudo que chega para mim é uma informação, eu já vou estar num momento de mudança. Então, não existe uma receita, sabe? É o que eu falei ali no começo. A gente vai ter que ler bastante, estudar bastante, repetir os conhecimentos e entender que tudo tem uma causa, né? E que existe uma lei, e é um caminho longo. Eu vou te dizer que às vezes a gente brinca, é fácil, mas não é fácil, porque a gente já tem uma mente muito congelada nesse tipo de comportamento, então eu sou muito condicionada, como qualquer um. Então, se me surge um problema, eu abro uma gaveta da minha mente, tiro uma informação e uso aquela informação, porque eu já estou acostumada. Então, é um movimento inicial um pouco doloroso, mas ele é possível. A Claudine quer falar alguma coisa para a gente. Pode falar, Claudine. Bem rapidinho, só. Não, seja rapidinha, pode falar que... Eu estava pensando nessa pergunta da Helena e é muito engraçado porque a gente sempre quer entrar em algum movimento, tipo, vejo por mim, assim, a gente sempre quer esperar algo da vida e das coisas que a gente faz. E você tá sempre, né, atrás de algo. E quando a gente está nesse movimento, a gente está em distância daquilo que a gente está buscando, porque a gente criou essa distância, né? Se eu tenho que buscar. E eu acho que quando a gente está aqui, né, no curso, se propõe a aprender e a evoluir, e primeira coisa, aprender sobre nós mesmos, eu acho que talvez não existam passos e nem situações, mas o estar disposto a viver a vida sem negar as situações ou os acontecimentos ou as coisas que chegam, mas se colocar como aprendiz de cada dia e de cada situação. Sem fórmulas prontas ou sem eu sou assim, desse jeito, eu ajo dessa forma, eu penso dessa forma, assim é o correto, eu sempre agi assim. E acho que quando a gente vai se desvencilhando assim, desses padrões de comportamento e de agir, eu acho que a gente consegue se entender no que a gente tem que fazer, porque para mim é uma forma e para a Cris é outra e para o Jorge é outra, porque você vivencia o processo e não espera algo, porque é uma construção, né? Não vai chegar a um lugar, a gente não vai chegar evoluído ao final dessa vida, porque a vida continua, né? Ela é eterna. Então, acho que isso, assim, de estar disposto a viver, a vivenciar o processo, como ele vai se mostrar e as situações vão se aparecer assim, não querendo que venham sinais ou que, sabe, porque eu acho que quando a gente se coloca aberto, fica mais fácil de você notar e perceber como que as coisas acontecem do que sempre estar procurando por algo ou querendo receber sinais ou informações que digam. A vida vai se encaminhar de mostrar como que o processo vai se desenrolar. Ô, Chloe, se a gente pudesse dizer, né, olha, um pouquinho mais de amor em tudo, né? Menos resistência também, porque a gente é muito resistente a mudanças, né? Então a gente já chega dizendo, eu não posso, eu não consigo, eu isso, eu aquilo, e
E se a gente conseguir vencer essa barreira, já é uma grande coisa. E como a Claudine disse, não existe um fim. Porque a gente vive em constante evolução. A gente tem muito caminho pela frente ainda. É só um começo, né? De entender que existe uma vontade maior. E que se eu não resisto a essa vontade, as coisas ficam mais fáceis. Eu tenho menos sofrimento. Não que eu não vá sofrer, ou que as coisas deixem de acontecer comigo, mas que se eu entendo que se chega uma dor, essa dor é necessária para a minha evolução, e que eu não pego essa dor e me revolto ainda mais, ou seja, me afasto mais de Deus, nossa, a gente já está caminhando muito bem. E a questão do autoconhecimento, ele passa por isso, né? De perceber a vida de uma outra maneira e de uma forma mais receptiva, ou seja, quem sou eu? Já falamos isso na aula passada. Não quero saber, né? Ah, eu trabalho aqui, faço isso, moro ali. Não. Quem é a Cristiane? Né? Quem é a Roseli? Quem está aqui? Quem é a Marinês? Quem são vocês? O que que passa no coração? O que que pensa? Sabe? É convergente com Deus, com a lei de Deus, com o evangelho ou não? Cris, Oi. boa noite. Oi, querida, boa noite. A Cristina Tessarolo perguntou se ela pode falar. A gente ainda está aberta a comentários e Pode perguntas. falar, sim, imagina. Então, Tina, a palavra é tua. Oi, gente, boa noite. Boa noite, Eu ainda querida. prometo que nesse curso eu ainda vou ver todo mundo e ainda vocês vão me ver aqui. Então, uma hora eu acerto essa tecnologia aqui. Bem, eu queria só, Cris, é muito difícil para mim me botar como edificando o meu interior, que quando tu fala do autoconhecimento, para mim é a questão crítica, sabe? Sim. Por que que eu sou muito dura comigo mesma, assim? Isso me traz um peso grande, sabe? Uhum. O sofrimento, assim, é bem difícil. Sim. Ai, desculpa me emocionar, mas eu acho que eu vou fazer parte do grupo das choronas. Bem-vinda, né, Claudine? Bem-vinda ao clube. Estava precisando de mais um componente. Eu tenho passado por uns momentos bem sensíveis, assim, e o curso está me ajudando bastante, sabe? E fazer essa reflexão do autoconhecimento para mim e também a fala de vocês quando vocês trazem que eu até faço umas anotações aqui que eu acho importante, que quando há um abuso haverá uma privação, né? Eu fico refletindo assim, pensando no meu interior, né? Assim, porque eu acho que como eu fui criada muito na igreja católica, assim, eu tenho muita culpa, sabe? Tudo se reflete muito em culpa. E eu queria me livrar um pouco disso, assim, sabe? Me tornar mais leve, assim. Eu tenho uma prima que eu vou apresentar para vocês. O nome dela é Juliana. E ela é um ser lindo, assim, ela é encantadora. E eu vejo muita vida nela, assim, só de estar perto dela, a gente já sente uma boa vibração, sabe? E... não sei. Eu só queria compartilhar um pouco isso com vocês. Tá bom, minha querida. Então eu vou te dizer assim, ó. Tu já parasse para pensar que tu és filha de Deus, né? E agora também eu vou chorar, provavelmente, mas assim, e que esse Deus é amor e que ele te ama muito e que é preciso que tu tenhas compaixão contigo.
sabe? No decorrer das aulas, a gente vai trabalhar sobre a culpa, de forma mais, sabe, mais detalhada, e é preciso muita paciência consigo, né? E depois a gente até pode conversar particularmente, se tu quiser, tá bom? Mas lembra disso, tu és um ser iluminado também, filha de Deus. E Deus é amor, só amor. Ele só quer que tu sejas feliz. Mais nada, absolutamente mais nada. Tá bom? Obrigada. Cris, posso dar uma complementada? Pode. Cristina é minha irmã. Que bom que ela está aqui. Fico muito feliz, Tina, Eu de te ver também. aqui, de estar perto de ti nesse momento de crescimento mesmo, né? E da forma que tu consegue enxergar em ti uma falta de compaixão ou uma culpa grande, lembra que quando tu vê na Júlia, na nossa prima, essa energia boa, o amor, o bem-estar, ele também faz parte de ti. É por isso que tu reconhece isso nela. Então, lembra que a gente é um ser completo, a gente tem absolutamente tudo dentro da gente. Então, assim como a gente tem as nossas sombras, que a gente está aqui para poder curar e evoluir, a gente tem todo o lado positivo do amor, o lado genuíno de Deus, né? Lembre-se disso nesses momentos, assim, porque quando tu enxerga nela, é algo que está reverberando também dentro de ti. Tá bom, querida? Obrigada. Tá bom. Mais alguém quer falar alguma coisa? Oi, Cris. Aqui é Camila, eu quero falar. Oi, Camila. Pode falar, Na minha dúvida. querida. Ali, com a colega falando sobre culpa, me lembrou uma coisa que eu sinto frequentemente. Ao longo aqui dessa aula, tu citou muito que, aquele exemplo, por exemplo, alguém te diz assim, hoje tu tá braba. E daí a primeira reação tua é dizer, não, quem eu? Não tô. E para mim é justamente o contrário. Quando alguém me diz algo que vai pro lado mal, assim, a minha primeira reação não é dizer não, é justamente o contrário. Eu realmente vejo que aquilo está acontecendo e daí vem a culpa, e a culpa é muito grande, sabe? Sim. Então, eu não sei o que isso significa, mas aí isso acaba, daí eu passo o dia inteiro assim me martirizando por isso e meio que eu não consigo sair dessa vibração ruim, sabe? Na verdade, assim, ó, a culpa, ela tem uma função, né? Que te chamar para alguma coisa que, poxa, eu ratei ali, mas ela não precisa se instalar. Eu acho que o Jorge vai poder te falar um pouco melhor sobre isso, mas assim, a partir do momento que a culpa se instala, isso te puxa realmente para baixo, deve derrubar a tua vibração, né? Porque a gente precisa se autoconhecer para se transformar e não para se culpar e para se colocar mais para baixo, sabe? Então, essa é uma percepção que tu precisas ter, de realmente perceber o que está acontecendo, mas não entrar em culpa, nessa culpa de te martirizar e te derrubar. Porque aí, do contrário, tu tá piorando todo o processo, né? Aí tu tá fazendo o quê? Tu tá usando essa informação, não de forma benéfica, mas sim de uma forma com que tu te prejudique ainda mais. Né? Precisa ficar atento para isso. Por isso que a gente fala tanto em estar atento, porque na maioria do tempo a gente está adormecido. Então a gente está ali, joguete das emoções, por exemplo, aí a culpa toma conta da tua casa mental, te joga para baixo, te deixa desanimada e desestruturada. E cadê o teu eu? E cadê a Camila? Né? A Camila não está em casa. Quem tomou conta dela foi a culpa, entende? Então precisa estar muito atento para os pensamentos, porque o pensamento ele chega e o que acontece? A gente dá uma corda para ele incrível, né? E aí aquele pensamento chega e ele toma conta e quando tu vê, tu já está ali totalmente dominada. Se é um pensamento de tristeza, tu já te prostra, já baixa a tua guarda completamente e tu está dominada por pensamento. Então, a gente precisa estar muito atento. Os pensamentos são milhões. Se a gente tem um pensamento a cada batimento cardíaco,
quantos pensamentos a gente tem por dia? Imagina se a gente começar a se deixar dominar por cada um deles, né? Não sei se o Jorge quer falar. Ah, tá, a Claudine quer falar e a Tatiane Rocha também. Pode ir aí, meninas, vocês. Já a Tati pode falar. Eu não, só a Tati. Ah, tua mãozinha tá levantada. Deixa eu baixar, então. Meu Deus, quanta formalidade no Tatiane Rocha. Fala, amor. Me senti tão importante. A fala tanto da Cristina quanto da Camila me fizeram lembrar daquela projeção que a gente faz da gente mesmo, né? De uma imagem de perfeição que a gente tem, que a mente cria e que ela é totalmente ilusória, né? Então, quando a gente tem... A mente, ela já cria isso mesmo para que a gente não consiga alcançar esse objetivo, né? Porque é uma ilusão. Então, a partir do momento que eu vejo que eu agi de uma forma diferente dessa imagem de perfeição que eu criei de mim, ou eu me culpo ou eu sou rígida comigo. E a vida não precisa ser assim, né? A partir do momento que a gente percebe que a gente está projetando uma perfeição que não existe, que ela é ilusória, que está só dentro da nossa cabeça, as coisas elas ficam automaticamente mais leves, né? E a gente admitir e aceitar para a gente mesmo que a gente erra, que somos passíveis de erro e através do erro que a gente cresce, a gente deveria, na verdade, ficar feliz, né? Quando essas coisas acontecem e não nos levar para o outro lado. Então, quando esse tipo de coisa acontecer na nossa vida, é bom a gente sempre lembrar disso, sabe? Eu estou sendo rígida porque a minha mente está querendo que eu atinja. Ela estipulou uma meta muito longe, justamente para que eu não atinja e me frustre. Então, é legal a gente sempre lembrar disso. Ok. A Claudine quer falar? Não, eu não. Só antes. Jorge? Vamos lá, Jorge. Eu gostaria de falar para todos assim, olha, o que eu falei no começo sobre a lei de causa e efeito, que ela vem contraindo, o que a Camila e a Cris falaram, é justamente isso. Vocês usaram tanto um comportamento que vocês são prisioneiras desse comportamento. E agora veja como esse comportamento, ele dói muito para vocês. E veja como é difícil agora sair desse comportamento, que é só um comportamento, não aprisionadas. É um pensamento que vocês se aprisionou e vocês cada vez usam mais e vocês não entendem assim que toda vez que você usa o mesmo pensamento, você causa mais contração, você causa mais inércia. Isso quer dizer que você não tem forças mais para reagir àquele tipo de situação. Então, é necessário chegar bem lá no fundo do poço, que a gente fala que é a evolução por repulsão à dor. Não porque você entende que algo é bom ou que algo é ruim que você não deva fazer. Aí eu perguntaria, se você tem um comportamento, como a Camila falou, de que toda vez alguém chega, fala para ela algo, e ela se culpa, e ela sabe que isso é errado, onde está a inteligência, a razão e o poder da vontade dela de dizer que não vai mais fazer isso, não vai mais se culpar. E que você pode racionalizar a situação e perceber que aquela mensagem que ele está te dando é uma mentira, como disse a Tatiana Rocha, não é uma verdade. E que tudo isso é um condicionamento, é uma prisão que você está enjaulada, né? Feita prisioneira. E que cada vez que você aceita esse comportamento, você diminui o tamanho da cela, você diminui a sua capacidade de reagir e de ver a verdade. Porque isso é uma mentira. Como disse a Cris, nós somos filhos de Deus, nós somos criados para sermos felizes e vivermos em abundância. Não somos felizes e não vivemos em abundância e não temos paz por escolher caminhos contrários à vontade de Deus, à felicidade.
E durante o curso, nós vamos tratar mais desse assunto com profundidade. Existem 2 tipos de culpa, só para adiantar. Existe uma culpa, que essa é verdadeira, que você fez um ato contra Deus, e você faz um ato contra Deus quando você faz contra um irmão, não é? E o Evangelho é muito claro, quando você dizer para o irmão, és louco, você cometeu um crime contra Deus, isso vai em diversas escalas, aí você gera uma culpa, e a culpa ela pede uma redenção, não um sofrimento, que você refaça o movimento no sentido contrário. E tem a culpa do ego, que é essa que vocês estão vivendo, né? Vocês se aprisionaram no ego. E o ego joga vocês para cima e para baixo, para o lado, para baixo, vira de cabeça, tal. Vocês são tipo uma marionete, que ele faz o que quer, porque vocês não conseguem se estabilizar no nível consciente e usar a inteligência aliado à consciência para racionalizar a situação e escolher se libertar dela, e não ser mais prisioneiro. Então, tenham calma, o curso ele é muito abrangente, ele vai explicar muitas vezes todos esses movimentos e vai dizer como vocês vão sair. Só que é uma jornada, não adianta falar tudo de uma vez, porque vocês ficam mais perdidas ainda, mais desorientadas, não é? Então, tenham calma, vão absorvendo e vão ver todas essas coisas que foram faladas para todos, não só para vocês duas, né? E para nós mesmos que estamos dando aula, porque a gente, como disse a Claudine, né? Toda vez que a gente dá aula, quem mais aprende é a gente. Toda vez que a gente fala alguma coisa, quem mais aprende é a gente. E toda vez que a gente fala alguma coisa, é porque a gente já viveu ou está vivendo isso. Por isso que a gente sabe qual é a saída. Então, tenham paciência e comecem a observar melhor os seus movimentos e a saber que vocês têm poder dentro de vocês para dizer não a impulso, a qualquer instinto, a qualquer condicionamento. Vocês têm esse poder. Vocês não estão usando, mas vocês têm. E seria bom começar a usar. Era isso, Cris. A aula está muito maravilhosa. Parabéns a todos. Beleza, Jorge. Vamos em frente. Que horas são? 8h35. Então, ele diz assim, só quem conhece tudo isso pode orientar-se, inclusive a respeito do seu destino e das finalidades particulares que lhe cabe atingir na vida atual. Pode, assim, evitar os atritos dolorosos contra a lei, que atormentam os rebeldes, e subir mais facilmente. Esse subir mais facilmente, gente, é realmente voltar para Deus, sabe? É a aproximação de Deus, levado pela corrente da lei que o ajuda, uma vez que ele quis colocar-se em obediência a ela, ou seja, em obediência às leis de Deus. Quem, por ter compreendido, sabe obedecer com inteligência, conhece o caminho mais rápido e menos doloroso da salvação. Então, quando ele diz assim, ó, obedecer com inteligência, né? Normalmente a gente vai por instinto. E o que é instinto? É aquilo que eu estava dizendo antes. Eu vejo uma situação, eu estou tão acostumada a reagir daquela forma que eu abro a minha gavetinha lá na minha mente, eu tiro aquele comportamento que eu já estou acostumada e eu uso, né? Então, o que eu faço? Eu repito um comportamento e aí eu já estou condicionada a fazer aquilo. Eu não uso a inteligência. O que eu uso? Eu uso instinto puro, eu nem paro para pensar. Se alguém me xinga, eu já vou lá e pau, né? E ainda tem um agravante. A gente é criado de uma forma, ou a gente vive em uma sociedade que se a gente não reage, o que as pessoas dizem para a gente? Quem é que se arrisca aí? Né? Pô, tu não falou nada? Mas o cara te fala uma barbaridade dessa e tu não fala nada? Mas tu é muito banana, né? Banana é um termo aí que chegou agora aqui. A gente está acostumado a revidar, porque se não revidar, ai, sabe? Fica com aquele engasgado, preciso botar para fora. Isso não é inteligente, gente. Infelizmente, vou dizer isso para vocês. Isso não é inteligente. E por que não é inteligente? Né? E aquilo que eu digo assim, ó, a gente aprendeu, tem que ser bom. Tu tem que fazer a coisa certa. Mas por que eu tenho que ser bom? Por isso, porque existe uma lei. Porque se eu fizer contrário da vontade de Deus, eu vou estar aumentando a minha carga. Entende? Então, gente, ser bom, seguir o evangelho é ser inteligente.
Então, sejamos inteligentes. O tempo inteiro, todo dia, a cada minuto. E a gente consegue se transformar dessa forma. Porque, como a gente já falou antes, não tem receita para cada um. A Claudine falou muito bem. Cada um vai experienciar isso de uma forma diferente. Não é igual para todos. Mas usar de inteligência, todos nós somos seres inteligentes. E a gente pode usar de inteligência para caminhar de uma forma adequada, né? Que então a vida da gente tenha menos dor. E aí ele diz assim: qual é a vontade de Deus em minha vida? Seguir a lei quer dizer seguir a vontade de Deus? Vocês vão dizer assim, pô, de novo? De novo? Vamos repetir muitas vezes isso. Esta é uma bem estranha posição para o mundo, que é o que a gente acabou de dizer, que ainda obedece à lei animal do mais forte. Então, quem berra mais, leva mais, né? Quantas vezes a gente vê esses casos? Eu vou levar o fulano junto, porque o fulano gosta de brigar. Então, a gente está acostumado num mundo de luta. A gente não luta mais com as espadas ou com tacape, mas a gente luta igual, né? Não é uma luta física, mas a luta continua. Seguir a vontade de Deus não quer dizer perder a própria e tornar-se autômato. Essa obediência é um estado de abandono em Deus, em absoluta confiança, como o filho nos braços da mãe. Então, quando ele diz assim, essa obediência é um estado de abandono em Deus, por que eu me abandono em Deus? Porque eu confio. Porque eu sei que existe uma lei que é justa. E que nada que me acontece é inadequado ou não merecido. Por isso eu entro em absoluta confiança. E aí, às vezes, a gente entende muitas pessoas que são resignadas, né? E são resignados por quê? Porque são inteligentes e entendem da lei. Porque se a dor chega para mim, é porque eu mereço. Eu preciso passar por aquela prova. E a gente vê a vida de uma maneira muito, vamos dizer assim, muito pequena. Eu não vejo a causa maior. Eu vejo aquela causa momentânea, superficial. Mas eu não entendo, eu não tenho compreensão para entender que existe uma causa maior por trás daquilo tudo. E por isso, aquele sofrimento ele é necessário. Pode falar, Helena. Então, compartilhar as experiências que dão certo, né, que deram certo, por exemplo, para mim, sempre estar em contato com Deus, né, da hora que levanta até a hora que vai dormir, porque muitas vezes a gente não sabe como proceder, a gente tem dúvida, né, e na dúvida o que fazer, o que não fazer, como agir, né, porque também não adianta nada eu me calar diante de uma provocação, mas ficar remoendo de raiva por dentro, né? Eu penso que isso também não resolve grande coisa, né? Então, assim, na hora que apertar, digamos assim, a dúvida ou a angústia ou não saber exatamente o que fazer, é chamar por Deus, conversar com Deus, né? Deus está aí à nossa disposição. Uma vez a Cris mesmo disse lá no curso presencial que é só levantar a mão, né? Está tão perto da gente, assim. É só ter a vontade de ir em direção a Ele, chamar por Ele, pedir ajuda, pedir orientação. Isso é algo assim que ajuda bastante nessa nova caminhada, né? Era isso que eu queria falar. Valeu, Helena, obrigada. Então, gente, assim, ó, nós terminamos ali um primeiro momento, né, que está tudo conectado aqui, a gente escolheu alguns assuntos que realmente vão se encadeando, e mais uma vez a gente não vai acabar hoje, porque a gente já está começando aqui uma outra parte, mas já vamos começar porque ainda temos aí quase 15 minutos, né? Então, ele diz assim, a gente fala sobre, e aí a gente vai começar a falar, a gente já sabe que existe uma lei, que rege tudo, que é a vontade de Deus. E agora a gente vai começar a trabalhar como que eu me equilibro emocionalmente para que eu chegue mais perto disso, né? Para que eu caminhe para esse fim. E aí a gente vai começar a trabalhar vários assuntos, né? Que aí vão seguindo. Então, ele diz assim, o equilíbrio emocional é o controle total sobre os pensamentos e as ações que determina o comportamento humano.
é a capacidade de enfrentar obstáculos e ter controle absoluto dos sentimentos e das reações. Ter equilíbrio emocional é ter clareza e domínio para sair de situações problemáticas, para lidar com adversidades, procurando resolvê-las da melhor maneira possível, buscando meios para solucionar tudo e qualquer tipo de problema. Então, gente, assim, ó, quando a gente diz assim, o controle sobre os pensamentos, é claro que a gente não consegue pensar só no que convém para a gente, só no que é positivo. A gente recebe uma enxurrada de pensamentos, né? O tempo inteiro. E ele diz assim, o que é o equilíbrio? Que o nome do nosso curso anterior era equilíbrio, né? Como chegar ao equilíbrio. Eu realmente consegui me comportar sendo dona da minha casa mental, que é o que a gente já falou também. Então, os pensamentos, eles chegam, e como acho que foi a Tati que falou, né? Ou a Claudine, não lembro agora, isso não significa que seja verdade. Vamos usar aqui o exemplo do medo. Vocês já pararam para pensar o que é o medo? Quando a gente sente medo de alguma coisa. Alguém foi viajar e eu fico com medo que aconteça algum acidente, alguma coisa. O que é o medo? O medo é uma ilusão. Entende? E quantas vezes a gente deixa o medo, por exemplo, tomar conta da gente? E o coração acelera, e eu não consigo dormir, e eu fico com problema, sabe? Com ofegante, a minha respiração acelera, porque eu tenho medo. E o medo é uma ilusão. Ou seja, eu estou sofrendo por alguma coisa que não aconteceu, que muito provavelmente não vai acontecer, e eu estou ali sofrendo por aquilo tudo. Por todos os pensamentos que chegam até a minha mente. E o medo é só um exemplo, né? A insegurança, a angústia, e esses sentimentos, eles vão tomando conta de mim. Como a gente já disse, é uma casa sem dono. Eu sou desequilibrada emocionalmente. Eu e todos vocês. Então, a minha vida é de acordo com as coisas que chegam. Né? E aí ele diz ali, ó, ter equilíbrio emocional é ter clareza e domínio. Né? E domínio para sair das situações problemáticas, para lidar com as adversidades, procurando resolvê-las da melhor maneira possível. Então, é eu que controlo as adversidades ou são as adversidades que me controlam? Né? Acho que é a segunda opção. São as adversidades que me controlam. Se deu certo, eu fico feliz. Se não deu certo, eu fico triste. Se foi do jeito que eu quero, eu dou risada. Se não foi, eu choro. E assim a gente vai vivendo, né? Como uma marionete, manipulado pelo desequilíbrio que a gente vive. Jorge, quer falar alguma coisa? Oi, Cris, não? Tá tudo maravilhoso. Eu achei esse bonequinho muito engraçadinho. Ele diz assim, ó, um bonequinho rodando ali o mundo de malinha, né? Deus deixa o homem livre para fazer o que quiser. Parece estar dizendo, experimenta, à vontade, verificando e avaliando as consequências dos teus atos. Aprenderás a sabedoria do bem e do mal. Pode fazer de tudo, sofrendo as consequências da tua conduta. Então, voltando a falar um pouquinho da pergunta lá da Helena, né, de como fazer, de falar um pouquinho de como começar, eu fiz umas anotações assim, ó, que quem sabe se a gente iniciasse por não querer ter sempre razão, né, porque normalmente a gente quer ter razão em tudo e com todos. A gente é muito arrogante. O Jorge vai dar uma aula de arrogância que é simplesmente maravilhoso. E perceber o quanto cada um é arrogante de querer realmente fazer a sua vontade
de forma inconsequente, porque a gente faz de forma inconsequente. E outra dica, se a gente pode dizer assim, que é uma dica, né? Ouvir um pouco mais e falar um pouco menos, porque normalmente, eu não sei se acontece com vocês, quando alguém chega para contar um problema, a gente Mas sempre tem um foi. problema. Opa, tem alguém com o microfone ligado aí, vamos ver. A gente costuma dizer que o problema da gente é maior do que o da pessoa, então a gente não ouve. A gente tem 2 ouvidos, mas a gente não ouve, a gente fala muito mais. E a gente quase não observa, tudo passa muito batido. Se a gente for parar para pensar, se a gente toma um medicamento, a gente acaba tomando sem perceber que tomou, toma um copo de água e não lembra se tomou, a gente não está presente, então a gente não se observa e não observa o ambiente que a gente vivencia. A gente acaba passando por uma estrada cheia de árvores e a gente não consegue enxergar, a gente olha para o céu cheio de nuvens e a gente não consegue observar, porque a gente está sempre procurando uma resposta. Eu olho para o céu, eu vejo as nuvens, eu já concluo que vai chover, que não vai chover, que vai ficar calor, que vai dar vento sul. Eu sempre tenho que ter uma resposta, eu sempre tenho que ter uma opinião. Eu não consigo ser um observador simplesmente. Então a gente está sempre querendo chegar num fim. Isso é bem complicado e todos nós fizemos isso, né? E uma outra coisa é a gente não tirar conclusões precipitadas, porque na maioria das vezes a gente acha que sabe tudo e principalmente sabe o que o outro pensa. E normalmente a gente está sempre equivocado. A gente não imagina o que passa na cabeça do outro. A gente mal sabe o que passa na da gente, né? Imagina ficar imaginando e tirando conclusões do que se passa na cabeça dos outros. E o diálogo, a falta de diálogo, muitas vezes traz isso. Então, porque eu acho que o outro pensa assim, eu já nem me dou o trabalho de querer entender, porque eu sou a dona da verdade e eu sei que é assim e pronto. É uma prática bem comum, então se a gente começar a mudar essas pequenas coisas, eu acho que a gente já começa com o pé direito. Então, Liz, posso fazer um comentário? Sim, por favor. Então, eu acho muito válido, assim, todas essas dicas, assim, sabe? Mas, principalmente, as pessoas, no geral, entenderem que esse mecanismo de querer palpar de como eu começo a transformação é algo muito mecânico a nível controlador, né? Eu preciso saber como eu vou começar. Na verdade, você já estar disposto a estudar já é um começo, né? Estar aqui já é um começo. Então, às vezes a gente fica muito condicionado ao que é que eu tenho que fazer de uma forma mais mecânica, né? E todo mundo já está fazendo, né? E é legal isso, assim, botar em prática essa observação, como tu falaste agora no final, né? Ouvir mais, observar mais. O começo já começou para todos. Com certeza. Obrigada. Com certeza. Foi muito legal o feedback das pessoas na semana passada, assim, né? De que, por isso que eu elenquei essas coisas, porque, poxa, vocês falaram algumas coisas e parecia uma coisa tão simples, mas eu não tinha me tocado, né? Então, é claro, a gente não dá receita de bolo, mas alguns toques, assim, realmente são interessantes e todo mundo já começou esse movimento. E é diferente para cada um, porque a gente também não pode querer imprimir que seja dessa forma para todos, né? Tem que fazer dessa forma, daquela forma, não. Nós não estamos aqui para fazer esse tipo de coisa, né? E sim para proporcionar um despertar, uma vontade realmente de mudança, seja como for, né? Então, quando ele diz assim, eu fiz umas anotações de que a vida, essa encarnação, ela é uma grande oportunidade. E a gente está experimentando, né? Quando ele diz assim, experimenta. Nós estamos experimentando. A grande questão
é realmente usar a inteligência, porque ele diz ainda, aprenderás a sabedoria do bem e do mal. Ok, tá tudo certo. Só que se eu entendo que existe uma lei e que trajetórias são lançadas, eu vou sofrer as consequências. Não é uma punição. Não existe uns anjinhos lá no céu anotando o que eu faço. Isso é intrínseco, ou seja, é um processo da minha mente. A partir do momento que eu cometo uma atitude negativa, ou seja, que eu lanço uma trajetória, é gravado, é como se ficasse gravado a minha retomada dessa situação, que eu vou ter que, de alguma forma ou outra, sanar esse problema, entende? Então, é aquela questão do homem desonesto, né? Um homem viveu uma encarnação aplicando golpes nos outros, né? Então, ele desencarnou durante aquela vida, ele experimentou, ok, né? E aí ele não sofreu as consequências naquele momento. Então ele reencarna. E é assim que funciona. Todos nós vivemos várias vezes. Vamos viver muitas e já vivemos muitas. E aí o que acontece? Ele vem e traça uma vida de seriedade. Ok, ele está vivendo de forma adequada. E aí ele volta e meia ele encontra alguém no caminho que passa a perna nele, né? E aí ele diz assim: poxa, por que isso acontece comigo? Eu sou tão honesto. Né? Por isso que é muito interessante a gente compreender que existe essa lei, que existe, que trajetórias são lançadas. Então, o que acontece? Eu sofro reveses financeiros e por quê? Porque lá atrás eu usei do que não era benéfico. E a vida vem e me toma. E é justo. Entende? E se eu compreendo e não me revolto, eu sano esse problema. Porque a partir do momento que eu lanço uma trajetória, eu vou ter que cumprir até que essa força se esgote. Ou seja, quanto maior o mal, maior vai ser a minha colheita, né? Então, é dessa forma que acontece. Eu vou colher a semeadura que foi feita. Então, se eu semei bastante, eu vou colher bastante. É mais ou menos nesse sentido. Então, quanto mais eu entendo o mecanismo da lei, menos sofrimento eu gero para a minha vida. Né? Porque eu uso de inteligência e não de instinto, né? Aí ele diz assim, a maior inclinação do indivíduo parece consistir em pensar só em si. Ai, eu não sei de quem que ele está falando, né? Ai, gente, agora eu vi aqui que só falta 4 minutos. Desculpem, eu me empolguei aqui com o relógio. Meninas aí do controle de horário. Fala, Jorge. Oi. Eu queria falar um pouco nesses 3 minutos. Sim, por favor. E depois a gente vê quem vai fazer a prece. Se você quiser também, eu faço a prece, senão, sim, se claro. tiver outro candidato, ele faz. Eu gostaria de deixar uma mensagem para as pessoas que têm depressão, que têm baixa estima e que estão sofrendo com isso pelo acúmulo de energia e de vibração. Esse processo todo está instalado, mas é pela ausência de vocês mesmos em vocês mesmos. Então, quando vocês sentirem vontade de se culpar, não fujam, se façam presente dentro do seu ser e olhem essa culpa. Mas não diga que ela é... E principalmente não censurem a culpa, porque a culpa é uma censura. Então, você não pode usar o mesmo pensamento que criou o problema para resolver o problema. Ao invés de você censurar, não diga nada. Também não diga que é bom, porque é isso que o ego quer. O ego quer que você fique dialogando para ele te jogar para um lado, te jogar para o outro. Então, ele te manda um pensamento aqui, um pensamento ali, e você acaba que não sai do lugar. Só se faça presente, olhe para a culpa. Não tenha medo dela. Tudo que ela tem que fazer com você, ela já está fazendo. Então, não vai piorar. Se você tem medo, olhe para o medo. Pare e olhe, enfrente ele. Esteja presente, esteja consciente. Mas não diga nada.
Só olhe, e você vai ver como essa energia e esse pensamento ele se desfaz. Lembre-se também que isso é um processo. Você começou a fazer ele hoje, ou vai começar, e não vai virar uma santa num dia, não vai resolver todos os problemas de milênios, e até mesmo só dessa vida que seja, numa vez. Isso requer uma persistência, uma tenacidade, uma observação. E se fizer errado e se culpar, não fique também falando mal de você, porque a questão é exatamente essa, é você usar de coisas boas com você mesmo. E como é que você usa de coisas boas com você mesmo? É só você observar, você não precisa fazer mais nada. Porque se você não estiver se maltratando, você está se amando. É tão simples e fácil que parece até uma coisa absurda. É como a Tati Tessarolo falou, não é que você vai inventar um processo que você já está no processo. É só você ser isso. Não tem que comprar, não tem que vender, não tem que conquistar, não tem que lutar para conseguir, nada disso. Você só precisa se fazer presente e se observar, e olhar para você, e olhar para o medo, e olhar para a culpa, e olhar para os seus desejos, e não fazer nada, inclusive não fazer o que ele está mandando que você está fazendo. É simples, façam, com calma, com serenidade. Se errar, comece de novo. Não use nenhuma palavra negativa para vocês mesmos. Não use nada de reclamação. Aí você começa a mudar tudo em você mesmo. Tá bom? Era isso. Cris, tem alguém que vai fazer o encerramento? Você quer que eu faça? Não, eu não Eu vi sei, que tem que perguntar. Alguém quer fazer o a Tati encerramento? Rocha levantou a mão ali, mas não sei, Quem? baixou correndo. A Tati Rocha, mas não sei se ela... Não, Mas se Jorge, quiser, eu faço. Tá bom. pode fazer sim. Não, é que aquela hora eu tinha levantado e eu descobri que tem que baixar a mão depois. Foi isso. Tá Por isso vendo? que eu baixei a Tá mão. vendo, Tamara? Não era para fazer a prece, era para outra coisa? Então, tá bom. Era para outra Gente, coisa. outra coisa que eu gostaria de falar para todos vocês, se alguém precisar de uma limpeza perispiritual, né, que é de energia, só dá um nome para a Cris. Se alguém quiser participar de alguma coisa com florais também, tem a Cris e Maria Laura que faz. Então, vocês fiquem à vontade, tem bastante ajuda aí para todo mundo. E daí, Cris, quer que eu faça? A Tati Rocha Claro, faz? pode fazer, Jorge, por favor, ou a Tati, tanto faz. Tá bom. Quer fazer, Tati? Pode fazer, Jorge. Eu tô vendo que você tá com uma carinha de quem quer fazer o encerramento. Tá bom, então. Gente, vamos todos juntos. Vamos deixar que essa energia que está muito boa alcance a todos vocês e seus lares. Vamos todos nos unificarmos com os nossos anjos da guarda, com os nossos mentores, com a energia que é emanada de Deus. Vamos agora espargir essa energia em todos os lares, em todos os cômodos da sua casa. Assim, Senhor Deus, dentro dessa vibração, agradecemos a Ti por a oportunidade desse estudo. Agradecemos a Ti pelas tuas suplicamos a Tua misericórdia, a Tua indulgência, para que permita, Senhor, que todos os dias, todos nós sejamos melhores. Ajuda-nos, Pai, clarifique as nossas mentes, clarifique o nosso espírito, todo o nosso ser, para que possamos mudar todos os dias. Que possamos transmudar essa nossa mente separatista, que possamos mudar essa nossa falta de misericórdia e de bondade conosco mesmo. Que possamos aprender, Senhor, a usar de bondade, a pacificar e a harmonizar os nossos seres.
através dos teus ensinamentos, através da sua lei. Assim, Senhor Deus, com o coração cheio de gratidão, ilumina todos nós, os nossos lares, que os teus mensageiros, que as tuas falanges de amor passem em todos os nossos lares e limpem, e que tirem de todos os nossos lares todos os irmãos que talvez estejam causando algum tipo de perturbação. Assim, Deus, damos encerrado o nosso estudo desta noite, dizendo: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra, como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa, Pai, nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos tenham ofendido. Mas não nos deixes, meu Deus, cairmos nas tentações, mas livra-nos de todos os males, que assim seja. Fiquem todos em paz e uma boa noite para todos. Boa noite. Boa noite, gente. Valeu, obrigada. Amanhã a gente posta no grupo a gravação, ok? Ok.